Olá, queridos amigos e alunos da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez eu estendo as boas-vindas a você que está fazendo esse estudo semanal conosco. Estamos estudando sobre a cosmovisão bíblica, um assunto muito interessante porque mexe com crentes e não crentes e a visão de mundo que cada um de nós desenvolveu ao longo da vida, desse jeito. O título do estudo de hoje é exatamente o seguinte: a cosmovisão bíblica. E antes de seguirmos, convido você mais uma vez para orarmos ao Senhor. Eterno Deus, oramos pedindo a tua iluminação sobrenatural para o tema de hoje, para que a nossa mente, o nosso coração compreenda e escolha crer nas palavras que esse estudo bíblico nos diz. Perdoa os nossos pecados, oramos em Jesus. Amém. A cosmovisão bíblica e o início do comentário da lição é o seguinte: como dissemos na introdução da lição desta semana, nenhum de nós vê o mundo de uma posição neutra. Você vai ter uma perspectiva política, religiosa, acadêmica, enfim, e por aí vai. Familiar, profissional, e por aí segue. Por exemplo, um ateu olha para o arco-íris, isso é um exemplo muito bom. E o que ele vê? Ele vê nada mais, nada menos do que um fenômeno físico da natureza, onde a luz e a água se encontram e produzem um arco com diversas cores, etc. e tal. Um cristão que estuda a Bíblia, porque há cristãos que não estudam a Bíblia, mas um cristão que estuda a Bíblia, ele vai chegar à conclusão de que o arco-íris é um sinal voluntário da parte de Deus, sinalizando que, em nome do seu caráter, da sua personalidade, da sua palavra imutável, ele jamais destruiria novamente o planeta Terra através da água, como foi o caso do dilúvio. Ou seja, o arco foi posto nos ares após o dilúvio, numa aliança que Deus fez não só com Noé, mas com toda a descendência de Noé, que é a humanidade que nós conhecemos hoje. Veja que diferença de visão para quem tem uma perspectiva bíblica e para quem não tem uma perspectiva bíblica. Como é grande a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os seres humanos. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem aos pais o significado do arco glorioso, eles dissessem sobre a história que está contida no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde o dilúvio está registrado. Muito bem. Quando nós seguimos nessa direção, nós começamos a perceber que a cosmovisão bíblica, ela nos dá uma visão do mundo, obviamente, atrás das lentes das Escrituras, nos dando uma visão muito mais clara do que é dada às pessoas que estão pautando a sua cosmovisão apenas pelo prisma secular. Sim, porque a Bíblia, por mais que seja o livro mais refutado da Terra, embora seja o mais traduzido e o mais lido, ela nos permite compreender fatos da história secular ou mesmo manifestações de eventos da natureza que em outros prismas, ou seja, num viés secular, não são explicados com tanta autoridade e com tantos detalhes. Para nós, adventistas do sétimo dia, e para você, cristão de qualquer denominação, a Bíblia continua sendo o texto fundamental de nossa fé. Se você, independente do credo que você participa, tem colocado a Bíblia como o seu instrumento de base de crença e prática cristã. Não basta dizer que é cristão. Não basta ir à igreja semanalmente. Não basta ter o nome escrito no livro da igreja. Não basta ter passado por um batismo nas águas ou por aspersão, como for. Não basta isso. A Bíblia é um livro para ser consumido diariamente. E diariamente a Bíblia nos coloca informações sobre a natureza, sobre Deus, sobre os propósitos de Deus para a humanidade, que nos faz sim ver a vida de uma maneira diferenciada daquelas pessoas que não leem a Bíblia.
Então não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo mar. Há pessoas que leem a Bíblia uma vez por ano, há pessoas que mantêm a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da televisão, de um móvel bonito em casa. E é triste isso, porque as pessoas acreditam que estão recebendo bênçãos e poder por aquilo, mas isso é uma crendice popular. O que dá poder ao cristão é a leitura da Bíblia, a submissão à sua vontade e o pedido humilde e submisso a Deus de compreender o texto bíblico e transformar as vontades humanas. Isso é poder. No mais, são crendices populares. Muito bonito ter uma Bíblia assim exposta em algum móvel da casa, mas ela não foi construída por Deus durante um período de mais de 1000 anos, usando pessoas de tantas gerações, para que eu e você não tomemos tempos para ler o seu conteúdo transformador e maravilhoso. Para nós, eu e você que lemos a Bíblia é um filtro para lapidar a nossa cosmovisão do mundo. As Escrituras criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos, da qual fazemos parte e que muitas vezes nos confunde e perturba. Sim, às vezes as nossas crenças bíblicas são perturbadas e confundidas por conceitos seculares e mundanos. Os apelos do mundo, as propostas do mundo, as propagandas do mundo são sempre muito mais eficientes na nossa mente e sempre muito mais frequentes do que o nosso contato com a Bíblia às vezes. Daí o grande risco de sucumbirmos a relativizar a verdade bíblica e querer que ela tenha algum tipo de casamento com crendices humanas, com tradições de homens como Jesus Cristo tanto criticou os fariseus enquanto esteve aqui na terra. A lição segue nos apontando 5, se não 6 textos bíblicos. Não é isso? Que aqui nos pergunta o seguinte: quais verdades nos textos a seguir podem nos ajudar a entender melhor a realidade que existimos? Então, se você vai em Efésios 6,12, aqui você lê que eu e você não estamos lutando contra seres humanos, mas contra principados e potestades do mal. E aí você começa a ter uma visão de que as lutas que você tem na vida, as dificuldades, elas não são obra do acaso. E essa sua cosmovisão de vida passa a ser uma cosmovisão bíblica e você vai entender melhor que você faz parte de um grande universal conflito entre o bem e o mal, onde do lado do bem Jesus Cristo nos defende, do lado do mal Satanás defende as suas ideias de governo. Em texto de Marcos 13:7, você vai ver o alerta sobre guerras e rumores de guerras. Então, quando você olha para o mundo secular e vê guerras e rumores de guerras, você entende, sobre o prisma da cosmovisão bíblica, que isso era uma profecia prevista para o fim dos tempos. E se está acontecendo agora, porque o final dos tempos está chegando ou já chegou. Quando você lê Romanos 5,8, mostra sobre a previsão, a profecia, a constatação da morte de Jesus Cristo, oferecendo ampla salvação para quem quer que nele crê. E aí você pode fazer uma ponte em João 3,16, que você conhece decoradamente, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, e tal, e tal. Né? E em Romanos 8:28, aqui há um texto esclarecendo que todas as coisas acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você amamos a Deus, as coisas vão cooperar a nosso favor. Entenda um pouco esse verso. Aqui não está dizendo que as coisas vão acontecer exatamente como eu e você queremos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que vai cooperar para nos ajudar. Que há de ter de nossa parte, olha, um pouco de enrolar as mangas, ler o texto, orar, meditar na palavra, escolher mudar de atitudes, de escolhas que tem trazido para nós sofrimento e lutas. É isso mesmo, é a lapidação do caráter do cristão, não é isso? E eu vou parar por aqui em Eclesiastes 9:5, eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no verso 5, que é um verso muito conhecido do mundo cristão, do mundo protestante especialmente, quando se fala em relação à realidade ou à doutrina da morte, o que a Bíblia ensina sobre isso aqui. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu vou ler Eclesiastes 9, verso 5, para construirmos aqui, eu e você, algumas considerações. Segue o texto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Consegue compreender isso aqui? Muito bem. Quando você começa a ler o texto, você pode ler, por exemplo, o texto 6, o verso 6 diz: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É por isso que dizemos muitas vezes, se tem que dizer que ama alguém, diz agora. Que ela está aqui com vida e consciência suficiente para receber o elogio. Se tem que abraçar alguém, abrace agora. Se tem que advertir alguém, advirta agora. Se tem que repreender, repreenda agora. Se tem que agir, é em vida, porque a Bíblia ela não sugere um período de consciência entre a morte e a ressurreição, seja de santos ou de ímpios, como ela ensina lá no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17. Muito bem, o comentário bíblico a respeito de Eclesiastes que lemos aqui ensina para nós o seguinte, veja que coisa curiosa. Se você tem alguma dúvida do estado do homem na morte, essa dúvida vai embora com esses versos e esses comentários, tá bom? Diz assim: os mortos não sabem coisa nenhuma. A respeito disso, o comentário bíblico adventista apresenta a seguinte consideração: os mortos estão em um estado de sono inconsciente e não participam de nada que acontece na terra ou no céu. A Bíblia não apoia a doutrina de um estado de consciência entre a morte e a ressurreição. Foi o que acabei de comentar aqui com você, citando aqui Tessalonicenses, até corrijo, não em 2 Tessalonicenses, mas em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Ok? Veja, se você crê que no estado da morte não há nenhuma previsão de consciência para o ser humano, a sua cosmovisão muda. Ela começa a receber uma impressão, uma digital de ser uma cosmovisão bíblica. Sim, porque há toda sorte de teoria de que depois da morte, a vida, a consciência, há um estágio para isso, para aquilo, para ir para tal lugar, para ir para outro. A Bíblia não dá nenhuma base para isso. Os versos que a Bíblia apresenta são esses aqui e outros que dizem que a morte é como um sono. Quando você deita para dormir, você já reparou que você não sabe nada que acontece ao redor? Muito pelo contrário. Às vezes quando você desperta pela manhã, ou se você dorme durante o dia porque trabalha à noite, quando você desperta parece que a sua mente é igual a memória de um computador. Vai carregando os arquivos aos poucos, você começa a descobrir que estava dormindo e que está no quarto e que agora está na hora de levantar e que você tem tal compromisso e você volta a um dia de vida normal. Muito bem, se você abraça o conceito da doutrina bíblica, que acabamos de ler aqui em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, e esse comentário, você entende que não há consciência do ser humano no estágio de morte. E então a sua visão de vida muda a respeito desse assunto, que é um assunto bíblico, um assunto clássico, e que eu e você como cristãos, ao estudarmos a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, a respeito desse tema, o estado do homem na morte, nós vamos acreditar no que a Bíblia ensina e não tradição de homens. Como adventista do sétimo dia, e se você é um cristão que estuda a Bíblia independente de ser adventista do sétimo dia, e digo aqui, nós adventistas do sétimo dia prezamos e incentivamos e providenciamos e preparamos todo o material possível para que os membros desse rebanho estejam sempre estudando a Bíblia. O fato de estarmos estudando a lição da escola sabatina aqui hoje, e temos feito isso aqui via o canal do YouTube nos últimos 4 meses, diariamente, é uma prova clássica de que, como uma família cristã, os adventistas do sétimo dia têm debruçado, para aqueles que estudam a lição diariamente, têm debruçado seus olhos sobre a Bíblia através da lição, que é um guia de estudos que usa textos bíblicos para explicar doutrinas bíblicas fundamentais, verdadeiras, essenciais para a vida do cristão. Então, volto aqui ao comentário. Como adventistas do sétimo dia, devemos seguir firmemente os ensinamentos da Bíblia, pois essa é a verdade revelada por Deus ao ser humano. E se você não é adventista do sétimo dia, você também deve seguir de forma fidedigna o que a Bíblia ensina, porque isso é a receita de felicidade ou de sobrevivência ou de contentamento nessa terra que o Senhor Deus nos deu por inspirar homens para escrever algo para nós, sendo Ele o nosso construtor, o nosso Criador, entendendo o que é melhor para nós. Vou encerrando o estudo de hoje com o seguinte comentário no final do dia de terça-feira. Portanto,
toda educação cristã deve estar enraizada e fundamentada na palavra de Deus. E todo ensino contrário a ela deve ser rejeitado. Sim, há um monte de ensinos aí nas escolas seculares, nas academias, nas universidades, são contrárias às doutrinas bíblicas que Deus nos deixou na Bíblia. E como cristãos, temos que ser firmes em defender o que a Bíblia nos apresenta. Nós não precisamos desrespeitar o conceito acadêmico, secular, de maneira nenhuma. Nós não precisamos ofender, desprezar ou ignorar, de forma alguma. Nós precisamos abraçar a causa da verdade bíblica, defendê-la com maturidade, com respeito, com educação, porque é essa postura que atrairá novas pessoas com interesse de estudarem a Bíblia e se aproximarem mais de Deus por nosso intermédio. Nós não somos a salvação é Jesus, mas somos ceifeiros, somos semeadores na seara de Jesus. Eu encerro o estudo daqui de hoje, agradecido pela sua companhia, convidando você para ir ao canal Lições da Bíblia, Davi Santos, faça lá a sua inscrição, marque o sino. Alguns amigos meus têm reclamado de não receber o link do vídeo via WhatsApp, são pessoas muito próximas, eu tenho aqui 2 grupos que somam aproximadamente 400 pessoas. Eu sugiro que você que é desse grupo vá até o canal, faça a sua inscrição, marque o sininho para que você receba a notificação do vídeo diariamente, independente da postagem de WhatsApp que eu tenho feito e vou continuar fazendo de forma regular, tá bom? Curta o vídeo se você gostou desse tema, desse assunto, compartilhe muito, compartilhe à vontade com pessoas que você quer ver nos céus um dia, porque esses estudos bíblicos que estamos fazendo aqui diariamente despertam no coração do ser humano e de qualquer ser humano, sem sombra de dúvida, o interesse em saber mais sobre Jesus. Ok? Encerro por aqui. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.